Simbora estudar! Poemas de Augusto dos Anjos do Vestibular UniOeste 2026, 2027, 2028. Estamos falando aqui do poeta do Hediondo, né? Há um poema, né, chamado, né, Poeta do Hediondo, do Augusto dos Anjos, e a gente vê ele muito como isso, como esse poeta do Hediondo, né, daquela coisa feia, do horrível. O Augusto dos Anjos, ele traz muitas características, né, do simbolismo, algumas características do naturalismo, mas ele não se encaixa em nenhuma dessas duas escolas e ele está num período ali anterior ao modernismo. Por isso, Augusto dos Anjos é considerado, né, é colocado ali, ele não se encaixa em nenhuma escola literária, é colocado ali como um poeta pré-modernista, estando ali ao lado de Monteiro Lobato, de João Simões Lopes Neto, de Euclides da Cunha, Lima Barreto. Então, ele está ali, né, colocado ali. O pré-modernismo não é bem uma escola literária, tá? É um período ali, né, de transição para o modernismo. Esse poeta paraibano, bem diferente, né? O que ele escreve é muito diferente. Ele realmente é um poeta ímpar na nossa literatura. Eu preciso falar um pouquinho do Augusto dos Anjos, né? Depois nós vamos analisar os poemas aqui. O Augusto dos Anjos tem dois poetas brasileiros e eu vou falar especificamente aqui para o vestibular UniOeste. Dois outros poetas brasileiros que estão na lista do vestibular UniOeste, que é o Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo traz muito, tá? Essa coisa do hediondo também. Por exemplo, em Noite na Taverna, né, a sua obra em prosa, e em muitos poemas, né, essa melancolia, essa tristeza profunda. Só que o Álvares de Azevedo tinha uma religiosidade muito grande. Ele trabalhava como isso se resolvesse aqui na Terra, tivesse um fim em uma outra vida, né? Ele viveria aquilo. Então, era um desgosto com a vida terrena. O Augusto dos Anjos, ele trabalha como chegou a morte, acaba tudo. Não sobra nada de você. Você é apenas matéria orgânica e vai ser alimento para os vermes. Então, a primeira comparação aqui é com o Álvares de Azevedo, que no vestibular UniOeste tem um poema e a obra, né, em prosa Noite na Taverna. E o outro poeta que também ele traz alguma semelhança com o Augusto dos Anjos aqui da lista do vestibular UniOeste é o Alfonso Guimarães, que também fala sobre a morte, tem a questão do suicídio, né? Tem um pessimismo em seu poema, mas também, né, não tem essa questão, como o Augusto dos Anjos aqui, de ser o fim, de se acabar ali. Né? Não há nada, né, além da matéria, e a matéria vai se decompor, vai virar uma carne putrefata. A sua literatura ela é cheia de exageros, então nós temos, né, uma figura de linguagem muito presente que é a hipérbole. O Augusto dos Anjos escreveu apenas uma obra intitulada Eu. E a sua fama ela é póstuma, não foi em vida. Depois da morte, né, que ele consegue ali ter fama no Brasil. Então vamos aos poemas, são dois poemas. Percebam que o Augusto dos Anjos, já vou falar aqui antes, ele transita muito ali, né? Ele não tem um estilo literário que ele possa classificar. E observa, ele usa muito esse padrão de sonetos, né? Ele escreve muitos sonetos, que são esses versos com 14, esses poemas com 14 versos, que é muito característico do parnasianismo. Ele traz isso do parnasianismo, mas o seu conteúdo é muito diferente do parnasianismo, porque o parnasianismo se preocupava apenas com a forma, né? Ele se preocupa também com o conteúdo.
traz esse cientificismo do naturalismo e traz também, né, essa questão de ritmo, alguns símbolos aí do simbolismo, uma literatura que se aproxima do simbolismo. Então vamos aos dois poemas aqui. São dois dos poemas mais conhecidos, talvez os dois mais conhecidos do Augusto dos Anjos. Começamos com Psicologia de um Vencido. Ó, Psicologia de um Vencido. E o que é a psicologia? A psicologia, né, ela estuda o comportamento humano, os processos mentais. Então, né, estudar o comportamento, né, de um vencido. E ele se coloca como eu. E aí o eu também nós vamos lembrar lá do Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo trabalhava muito com o eu, a importância do eu. Tá? Outra semelhança. Eu, só que de uma outra forma. Como eu já falei anteriormente. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Olha aqui o cientificismo, né? Colocando ali como a matéria de que eu sou feito. Né? Filho do carbono e do amoníaco. Monstro de escuridão e rutilância. Pessoal, e aqui como, né, carbono e amoníaco, eu vejo de uma forma assim, né? O carbono como o material, o que fica ali, e o amoníaco como aquele que sai na hora da nossa morte, né? Parece assim, alguns dizem que a alma sai do corpo e ele coloca o amoníaco, né? Então, o amoníaco seria aquilo que, né, sai do nosso corpo, os gases ali que saem do nosso corpo. Monstros de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então ele já coloca aqui essa questão da melancolia, dele ser um vencido, desde criança ali, né, ele não tem sorte, tudo para ele dá errado. Isso aqui é muito legal, né? Profundissimamente hipocondríaco. Olha esse verso, né? Profundissimamente hipocondríaco. Opa, tem um erro aqui, ainda tá profundíssimo. Agora que eu percebi, é profundissimamente. Eu peguei do livro, tá? Profundissimamente. Ó, então aqui nós já temos 7 sílabas. Vamos terminar aqui. Esse T junta com o I, né? Profundissimamente. Profundissimamente. Então, profundissimamente. Estamos em 7. Dria, né? 10. Então nós temos aqui um poema com 10, eu não tinha falado anteriormente, com 10 sílabas poéticas, um poema em versos decassílabos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. O ambiente em que ele está, né? Sobe em minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. A ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. A gente vê, né, na hora que está ali passando mal uma pessoa, né, ela solta uma baba ali pela boca. Então, uma ânsia daquilo. E ali a gente já vê, né, o que vem preparar para agora, nos 2 últimos tercetos. Esses tercetos nos poemas do Álvares de Azevedo, do Augusto dos Anjos, eles são muito importantes. Já o verme, aqui nós temos um aposto. Quem é este verme? Este operário das ruínas. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Perceberam aqui? E aí ele vai para o verme muito presente em sua literatura. Machado também já falava de verme antes, né? Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esse verme, o que é esse verme? Ó, operário das ruínas. Então o verme é um operário, ele é trabalhador, sim, das ruínas. Que o sangue podre das carnificinas come, né? Então ele é necessário, ele come o sangue podre das carnificinas. E ele declara vida a quem? Declara guerra a quem? Declara guerra à vida, né? Aqui nós temos uma inversão. E a vida em geral declara guerra. Esse verme, doido para comer, né? Anda a espreitar os olhos para roer os seus olhos.
e há de deixar-me apenas os cabelos. E aqui a gente tem a ciência, né? Muitos elementos da ciência, mas falar de mais um agora, né? Algo que a gente é reconhecido, né? O cabelo é a parte do corpo que ela não vai se decompor, ela vai ficar ali. Então, todo o corpo se decompõe, os cabelos ficam. Há de deixar-me apenas os cabelos, os vermes não vão roer os cabelos na frialdade inorgânica da terra. E aí acaba tudo. Essa é a psicologia de um vencido, o estudo, né, ali do vencido, do comportamento do vencido. Esse é o vencido. Vamos ao segundo poema, Versos Íntimos. Quando nós pegamos um poema como esse título, né, Versos Íntimos, você já imagina, nossa, vai ser um poema de amor, né? Você escrevendo os versos íntimos a uma amada, e a gente, né, não é nada disso. Vês, né? Aqui ele chama um interlocutor. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Olha aqui, cara. Ninguém assistiu ao formidável enterro. E esse formidável, né? Esse formidável está com uma ironia aqui. Formidável enterro de sua última quimera. Ou seja, sua última quimera se foi. Não tem mais nada. Somente a ingratidão, esta pantera. E aqui nós temos novamente, né? Aqui um aposto aqui, ingratidão, esta pantera. Somente em gratidão, esta pantera, esta fera, este felino, esta pantera, né, esse monstro, foi tua companheira inseparável. Então, apenas a ingratidão foi tua companheira inseparável até o fim da tua vida, até quando se extinguiu a sua última quimera. Acostuma-te à lama que te espera. Né? O corpo desce e vai para o barro. E ali vai ser lama, não tem outra vida. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Então o que ele diz aqui? Esse mundo é cruel, você tem que ser cruel para sobreviver. É isso que ele está dizendo. Né? Então o homem que mora aqui sente inevitável necessidade de também ser fera. Não há como a gente não lembrar do naturalismo aqui. O cortiço, lembra do cortiço? Tá? O homem que vai viver lá, ele também vai se tornar fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Pessoal, esse amigo aqui está como um vocativo. Está falando com, né? Aqui o eu lírico está falando com essa pessoa. Lá no início ele já coloca vez, né? E aqui ele chama de amigo. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Né? É como se fosse assim uma coisa, um amigo legal, né? Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, só que ele fala, né? Conselho. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Ou seja, depois do beijo, depois que te agradarem, vão escarrar em você. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Essa mão que afaga vai te apedrejar. E aí vem o conselho final, né? Conselho lá no final. Que conselho é esse? Se alguém causa ainda pena à tua chaga, então se a sua chaga causa pena a alguém, apedreja esta mão vil que te afaga. Então, alguém está, né, ali te acarinhando, apedreja essa mão hoje. Essa mão vil, né? Vil vem de vilã, tá? De vilão. Tá? Essa mão baixa, essa mão terrível, essa mão inescrupulosa que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Então, ou seja, faz isso porque vão fazer isso em você. Né? Então esse é o conselho aqui do poema Versos Íntimos, aqui do Augusto dos Anjos, que eu falei que é um soneto, né? Mas não falei talvez que seja em 10 versos, 10 sílabas poéticas, como o poema anterior. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Deixa o seu like. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Ajuda o professor Sid Clay. É só o que eu peço aqui no meu canal. Se puder comentar aí, né? Vai fazer o vestibular no Oeste, de que cidade você é, o que você está achando dos vídeos aqui. E eu realmente espero que tenham gostado. Por hoje é isso e
Simbora estudar!